Vamos falar agora de Champions League. Temos uma semana aí mais uma vez movimentada na maior competição de clubes do planeta. Beleza? E a gente vai fazer uma passada pelos jogos da semana na Champions então e dar os nossos palpites aí do que vai acontecer, beleza? Terça-feira nós começamos a segunda semana das oitavas de final com Inter de Milão e Atlético de Madrid. A Inter a gente sabe que vem muito bem, obrigado, com vitórias em sequência aí e sem nenhum grandíssimo titular de fora lesionado, né? Talvez o Acerbi não jogue aí. Enquanto o Atlético de Madrid passa por uma fase um pouquinho mais complicada, apesar de ter metido 5 nesse final de semana no time do Las Palmas, né? A Inter poupou um jogador ou outro, principalmente os alas ali, né, no seu time titular na última rodada, enquanto o Atlético de Madrid, o Yuri pode falar melhor, mas acho que foi com força máxima, mais ou menos, não foi não? Acho que foi. Não. Poupou. O Griezmann não jogou, né? No ataque. Griezmann não jogou, Depay não jogou, Rodrigo Depay não jogou, foi com um time bem mesclado. Perfeito, ali. Então os dois deram uma mini poupada aí, cara, e se enfrentam agora com, na minha modesta opinião, favoritismo total da Inter de Milão, né? Vamos ver como é que a Inter vai encarar esse mata-mata da Champions, considerando que na fase de grupos aí, várias vezes eles estavam poupando jogadores e tal pra focar mais no italiano, só que agora no italiano eles abriram uma grande vantagem que eu já diria que o título tá praticamente garantido, então eles têm todas as condições e elenco, na minha modesta opinião, pra seguir em frente, botar o time completo contra o Atlético de Madrid e fazer uma grande partida lá no San Siro, no Giuseppe Meazza, né? Minha modesta opinião é que a Inter chega aí como grande favorita pra essa partida, mas o Yuri, torcedor do Atlético, pode até falar mais que eu, diga. Não tem ponto correr não. Não tem ponto correr. Não tem ponto ir, não. A Inter é mais forte que o Atlético de Madrid. A Inter hoje, eu vivo dizendo, é um dos times mais fortes da Europa. Pra mim é top 3 hoje, com tranquilidade, com muita facilidade. E joga em casa, joga com a sua torcida. A Inter é fortíssima no San Siro. Acho que o grande objetivo, cara, o Simeone vai montar esse jogo pra tentar sobreviver. Pra tentar, vamos arrancar um empate. Nossa, se empatar esse jogo, o Simeone, cara, ele vai reunir os jogadores tudinho, rompe um pub, encher o rabo de cachaça, cara. Porque é um jogo dificílimo, um jogo que a tendência, o normal, é que a Inter faça um 2-0, tá ligado? E assim, se o Atlético de Madrid não se cuidar, toma um 3-0 e aí praticamente a eliminatória é perdida. Um jogo muito complicado que acho que a Inter vai levar vantagem e pra mim vai vencer. Acho que vai ser um jogo difícil, não acho que vai ser um jogo fácil pra eles. Eu apostaria aí num 2-1 pra Inter, vai. Mas tu acha que o Simeone vai armar uma retranquinha, não? Aquelas famosas retranquinhas de época de Champions League do Simeone? Eu acho que vai, porque assim, o Simeone, hoje em dia o Atlético de Madrid joga de forma bastante ofensiva em comparação a temporadas anteriores. Porém, o Simeone ainda é um cara bastante cauteloso. Então, geralmente, quando ele joga fora de casa contra um time muito forte, geralmente ele adota uma postura de maior cautela. Então não consigo ver ele indo pra cima da Inter no San Siro. No Metropolitano, ok, é outra coisa, é outro jogo. Mas no San Siro eu acho que ele vai sim adotar uma postura bastante cautelosa e quem sabe tentar ali aproveitar. Porque assim, é ala contra ala, dois times que jogam muito com as alas, né? Talvez ele tente fazer um arapuca ali pra atrair os alas da Inter e tentar explorar as costas dele em contra-ataque. Vale lembrar que é o duelo de Simeone também, né? Porque o Simeone jogou na Inter de Milão aí naquela meiuca lá nos anos 90 e depois agora virando lenda do Atlético de Madrid como treinador também. Inclusive ele já foi bastante especulado na Inter. Na época que o Antônio Conte saiu da Inter, em 2021, especularam bastante que o Simeone era um dos desejos da Inter pra substituir ele. Acabou que não aconteceu. Já se vão 13 anos, é isso quase, de Simeone no Atlético de Madrid. Doideira, né, cara? Então se pudesse chutar, tu chutaria 2-1, é isso? 2-1 pra Inter. Tomara que não, tomara que seja 8-0 pro Atlético de Madrid. Mas acho que a Inter vence esse. Eu vou chutar 2-0 aí, 2 do Lautaro, inclusive. Também na terça-feira a gente vai ter um jogo que acredito que pode ser bastante divertido entre PSV e Borussia Dortmund. O PSV na temporada holandesa vem muito bem, obrigado. Invicto no campeonato holandês. Tá com o desfalque do Bakayoko, que possivelmente não vai jogar contra o Dortmund, não sabemos ainda. Ponta direita lá deles, que é bem importante pro sistema tático. E atualmente o PSV vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Não é a melhor fase que eles já tiveram, mas venceram recentemente aí o Heracles com gol dele, Frenkie de Jong. Não, Frenkie não, o Luke de Jong. O Frenkie ainda não está jogando no PSV, quem sabe no futuro, né? Enquanto o Borussia Dortmund também nos últimos 5 jogos acabou empatando 2, vencendo 3. E tá com a ausência aí principalmente do Haller, que acabou de voltar da Copa Africana de Nações como campeão. Recebeu toda uma ovação lá quando chegou no clube, né? Novamente, foi bem bacana. Uma cena, tem um vídeo lá mostrando os caras fazendo uma festa pro Haller, mas tá com uma lesão e não jogará. Um jogo em que temos dois times que não são favoritos pra nada nessa Champions, né? Mas eu diria pra abrir o olho com esse PSV. Esse PSV tem um time interessante. Bem verdade que a
Eredivisie tem um nível bem diferente da Bundesliga. Os caras pegarem o Borussia Dortmund é diferente deles pegarem um Heracles, né? Bastante diferente. Porém, eles têm um time bastante ofensivo, bem entrosadinho ali, que tem feito muitos gols na temporada. Então eu acho que o Borussia Dortmund, se não abrir o olho não, pode sofrer. Principalmente o primeiro jogo sendo na Holanda. Eu acho que pode ser uma partida bem movimentada, bem interessante aí, talvez com bastante gols, né? Muitos gols. Como é que tu vê essa partida com o Borussão chegando aí pro jogo? Até onde eu tô vendo aqui, acho que eles não pouparam na rodada do final de semana. E o PSV também, eu tô achando que eles jogaram com o time praticamente completo aqui. O Borussia Dortmund jogou na sexta-feira, então tinha bastante tempo. É verdade, né? Verdade. De intervalo entre os jogos. Os dois times chegam numa boa fase, né, cara? O PSV chegou a passar. O PSV também jogou na sexta, na real. Só pra complementar, o PSV também jogou na sexta. Então de sexta pra terça dá pra descansar bem a galera, né? Chegaram a ter um mau momento ali, em que eles perderam pro Feyenoord, né? Foi a primeira derrota deles no futebol holandês nessa temporada, mas depois deram uma recuperada. Eu acho que já voltaram aos trilhos. O Borussia Dortmund também, né? Tá com 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos na Bundesliga. É um time um pouco chato de se enfrentar, né? A gente viu isso nessa Champions, no grupo da morte. Não é um time, como é que eu posso dizer, exatamente irregular em questão de jogar bem. O Dortmund, às vezes, eles fazem um jogo muito bom e próximo jogo é um atentado ao futebol. Jogam absolutamente nada. Um jogo completamente apático. Então, ele é esse time incapaz de fazer isso. Porém, eu acho que, juntando essas duas equipes, eu acho que vai dar um jogo divertido, cara. O Borussia Dortmund, vale lembrar que ele passou em primeiro lugar no grupo da morte, né, cara? Então, ele tem motivos para acreditar que dá para ir longe nessa Champions. Apesar de, como você falou, nem de longe ser um dos favoritos. Acredito eu, nesse primeiro jogo na Holanda, né? Acho que vai ser um 2-2. Eu vou apostar num 2-2, cara. Acho que tem tudo para ser um jogo bem movimentado e o Dortmund vai conseguir segurar aí. Então, show de bola. Eu vou apostar um 3-2 pro PSV aqui. Um pouco de, como eles chamam em inglês, né? Wishful thinking, que é tipo assim, querendo que aconteça, né? Eu quero ver o PSV aprontar aí nessa Champions. Acho que seria bem divertido. Beleza, seguindo em frente, então, nós temos mais uma partida agora na quarta-feira. Napoli e Barcelona. É doideira. Quando saiu isso aqui, a gente tinha um prognóstico e agora o prognóstico se aprofundou, creio eu, porque o Napoli vem numa forma tenebrosa na temporada. Os torcedores do Barcelona estavam com medo de serem eliminados. Olha, o Barcelona vai ter que se esforçar, porque o Napoli não é nem sombra daquele time que era na temporada passada. O Napoli tá no meio da tabela do Italianão, tá? Acabou de sofrer para conseguir um empatezinho contra o Genoa em casa. Não cria nada, né? Não defende com aquela regularidade de antes. Então eu acho que esse jogo aqui pode acabar, se o Barcelona for um pouquinho competente, sendo uma vitória razoavelmente tranquila pro Barcelona. Vai lembrar que a defesa do Barça tá uma peneira também, vem tomando gol a rodo aí direto, né? Mas de qualquer maneira o Napoli é um dos times mais frágeis dessas oitavas de final nesse momento. E na verdade eu diria que as chances deles conseguirem alguma coisa aqui é muito, muito fraca. O ataque do Napoli, meu irmão, os caras fizeram 3 gols nos últimos 5 jogos. Tá um ataque muito fraco mesmo, tá muito pouco produtivo. E o time tá sem confiança, né, cara? O time tá sem confiança. Já foi desmontado aquele esquema tático lá do Spalletti. Um monte de jovens entrando. O Napoli de Spalletti ficou pra posteridade já, cara. Já foi de Santos, né? Não tem essa. E esse Barcelona, apesar de não ser muito confiante, ainda tem alguns jogadores decisivos. Tem o Yamal em ótima fase, né? E vamos ver o que vai acontecer. Nesse final de semana aí, o Barça jogou contra o Celta de Vigo, venceu por 2-1 no finalzinho com um pênalti ali pra cima do Yamal, que o Leva perdeu, depois bateu de novo porque o goleiro se adiantou, né? E aí guardou. Mas jogando com a equipe completa, creio eu, né? E no final das contas aí, cara, é um jogo que, não sei. Se fosse a temporada passada poderia ser outra coisa, mas nessa temporada aqui, mesmo o Barcelona não estando tão confiável assim, acho que vai ser uma vitória protocolar aí, cara, porque o Napoli é incapaz de fazer gols. Tem que saber se o Osimhen vai jogar, que ele não jogou agora contra o Genoa, né? Mas veremos o que vai acontecer. Loucura com doideira, cara. E assim, eu tinha até lido informação do Matteo Moretto, aquele jornalista do Relevo, de que o Napoli estava fortemente considerando demitir o Mazzarri antes do confronto contra o Barcelona. Seria a segunda demissão do treinador na mesma temporada, né, cara? E só que aí eles acabaram não demitindo. Só que assim, como tem um espaço de 3 semanas entre a ida e a volta dessas oitavas de final, acho que se o Napoli perder pro Barça, o Mazzarri vai com Deus, vai embora, vai pegar o beco. E aí não sei quem que o Napoli iria atrás pra substituir ele. A gente sabe que tem o Antônio Conte dando sopa no mercado, né? Não sei se o De Laurentiis conseguiria convencer Não vai, ele. O Antônio Conte é um cara que ele só vai se o clube garantir que vai gastar 100 conto em contratações, as que ele quer e tal, ele é muito exigente. Ele é o Jorge Sampaoli da Itália, é isso? Praticamente. Dá mesmo 5 refuerzos, me vou semana que vem. Enfim, cara,
temporada bem ruim dos dois times, né, cara? Especialmente o Napoli. Nossa, cara, que tristeza, né, cara? Em comparação com aquele Napoli. É um crime contra a humanidade que fizeram, cara. O culpado principal eu ainda acho que é o Spalletti por ter ido embora, cara. Infelizmente, assim, tudo bem que ele tinha o sonho dele de treinar a Itália, mas é lamentável que ele não tenha ficado pra pelo menos mais uma temporadazinha ali com o Osimhen e o Kvaratskhelia, né, cara? Pra tentar, sei lá, de repente ser bicampeão da Itália ou fazer uma grande Champions, coisa que ele não conseguiu fazer nem na temporada passada, né? Em que o Napoli tava com um time muito bom. Para esse jogo aí, cara, temporada passada a gente teve Napoli e Barcelona na Europa League, não foi? Deixa eu pegar aqui, ó. Histórico, Barcelona contra Napoli. Temporada passada o Napoli tava na Champions. Ah, não, acho que foi na outra, na anterior. Mas eu posso ver aqui, isso ó, temporada. Foi temporada 21-22. Tivemos Barcelona e Napoli nos playoffs da Europa League. No Camp Nou foi 1-1 e no Diego Maradona foi 4-2 pro Barcelona. Temporada 21-22 é a primeira temporada do Xavi no comando do Barcelona. Né? Nossa, mas esse time do Napoli é aquele ainda mais antigo, cara. Se liga, teve gol do Insigne e do Mertens. É o Napoli do Primeiro Testamento. Mas enfim, eu acho que o Barcelona ainda é favorito. Não tanto favorito assim, porque também é um time bastante irregular. Por exemplo, se o Barcelona jogar contra o Napoli, que nem ele jogou contra o Granada há um tempinho atrás, o Napoli tem totais condições de vencer esse jogo. Se pegar o Osimhen e o Kvaratskhelia na noite endiabrada, os caras vão estar ali voando. Sei não. Tem chance. Dito isso, acho que esse jogo vai ser um sonoro 0-0. Acho que esse jogo vai ser bem ruim, cara. Sinceramente, eu não tô com boa expectativa pra essa partida, não. Ah, cara, eu prefiro que seja um 3-3, né? Um 0-0 seria muito triste. Mas é possível que o Napoli vai jogar mais pra trás, imagina eu. Vai jogar mais pra trás, buscando contra-ataque. Acho que os dois não vão querer arriscar, não. Os dois vão estar naquela. Eu finge que ataco, tu finge que me ataca, e a gente leva um empate pra resolver lá em casa. Sei não, acho que vai ser mais ou menos isso. Vamos pro próximo jogo, então. Fechando a rodada na quarta-feira, nós teremos Porto e Arsenal, beleza? O Porto que, nesse final de semana aí, acabou vencendo o time do Estrela. Como é que é o nome? Estrela Amadora, né? É isso. Por 2-0 no final de semana, né? Com o time, acho que tá completinho aí também. Acho que jogou com o time completinho. E o time do Arsenal, a gente acabou de falar mais cedo no Eurocast aí, mas demoliu o Burnley fora de casa com o time titular também. Nós teremos um confronto entre... O Porto passa por uma temporada que não é das melhores, apesar de estar por ali, né? No topo da tabela, brigando perto do topo da tabela da Liga Portugal. Enquanto o Arsenal tá no mais alto nível do futebol inglês lá, tá demolindo os adversários. Eu acho que, dependendo de como é que se desenhar essa partida, pode ser uma vitória considerável do Arsenal. Não sei se o Porto vai ter condições de parar o time dos Gunners, cara. Como é que tu vê esse jogo aqui? Porto vai ter o desfoque do Taremi, tá machucado, vai ficar de fora. O Porto perdeu pro Arouca na semana passada. Nossa, o Arouca jogava muito no Santos, já tá jogando e ainda venceu do Porto, é isso? Ele sozinho contra 11 jogadores do Porto. Você vê como o cara tem pulmão de aço. Dizem até as lendas que ele tem 2 pulmões. Tá pensando o quê? Não é brincadeira. E também tem um grande amigo meu que uma vez disse que se tirasse o Xavi daquele time do Guardiola e botasse o Arouca no lugar, dava no mesmo. Porra! Era o Léo esse teu amigo? O lateral Léo? Não, mas sem resenha, cara. Assim, com todo carinho pro Porto, mas o Arsenal hoje é muito mais forte do que o Porto, e eu espero uma vitória do Arsenal mesmo sendo jogo no Dragão, né, cara? Mas assim, eu também não vou apostar em goleada. Acho que só dá goleada se o Porto fizer um jogo bem ruim, se o Porto realmente perder a mão ali. Mas acho que o Arsenal mete uns 2-0 aí nesse jogo, chega numa fase espetacular. Inclusive o Arsenal tá jogando tanta bola agora, cara, que pode tranquilamente ser um dos candidatos aí a vencer a Champions. Acho que não é um dos favoritos, acho que o Arsenal estaria na segunda prateleira para mim, mas pela bola que tá jogando, cara, se eles realmente quiserem disputar o título da Champions, precisam passar pelo Porto com tranquilidade. E aí, chegar nas quartas de final, grandão assim, parrudo, com um canhão apontado pro céu, pra jogar contra quem vier ali pela frente. Também tô de acordo, né, cara? Acho que, com todo respeito aos nossos amigos do Porto aí, o Arsenal, se eles tem esse objetivo de realmente brigar grande, de se colocar como grande, de se colocar como um time forte, de ganhar a Premier League e de fazer como o Arteta tentou fazer no caso do Mbappé, e deixar uma marca, dizer, não, a gente tá entre os grandes, a gente tá no debate, sim, né, pelo Mbappé, no sentido de que a gente é um time que tem todas as condições de pensar grande, sonhar grande. Então, meu amigo, eles não podem ter tanta dificuldade aqui contra o Porto, não, né? Ainda que, obviamente, depois tem um jogo de volta lá em Londres, mas eu acredito que, entrando com o time titular aqui, o Arsenal pode fazer uma partida bem interessante
interessante, cara. Os jogadores estão muito bem, time bem entrosadinho, cria chance a rodo, tem vários jogadores decidindo, né? Não tem um centroavante com 20 e poucos gols na temporada, todo mundo metendo seus golzinhos ali. Então, coletivamente, um time muito... tá funcionando muito bem e que vai praticamente completinho aí, né? Pra jogar contra o Porto. Então, olha, vou chutar um 3x1. Arsenal 3x1 aí. Com certeza vai ter mais um gol do nosso Saquinha. Vai meter uma sacanagem pra cima do Porto ali e vai meter o dele. E ó, o Arsenal nunca venceu nenhum título europeu, né? Ao contrário do Tottenham Massa, que tem 2 Copas da UEFA. A última foi em 1900 e lá vai paulada, e o centroavante era um dinossauro. Tá, diga, o que tu ia falar? Eu fico pensando assim, o que será que eles iriam preferir vencer? A Premier League ou a Champions? Porque assim, a Premier League eles não ganham desde 2004 e a Champions eles nunca ganharam. Aliás, nunca ganharam nenhum título europeu. Então, não sei. Se tiver que priorizar algum ali em um determinado momento da temporada, eu tô curioso pra saber qual decisão o Arteta vai tomar. O Arsenal falaria, né? Não sei dizer. Mas os ingleses têm essa parada de... conquistar o país, né? Acham que tudo deles vale mais, né? Então a Premier League vale mais do que a Champions, Então tá, cara. Essa aí foi a nossa previsãozinha da semana na Champions League, beleza? E podemos ir Tu quer falar mais alguma coisa da rodada da Champions? Não, acho que essa semana é mais divertida, é mais interessante do que a anterior. Acho que tem jogos mais interessantes. Acho que o Napoli e o Barcelona eu não tô esperando nada, mas os outros 3, acho que tem tudo pra serem jogos bons. Só também ressaltando pra quem tá nos assistindo e nos ouvindo que temos aí toda a semana de Champions o Eurocast. Não, mentira. O Champions Cast. Então já tá aqui, ó, anunciado pra vocês aqui, já o link criado pra quarta-feira, quando acabar os jogos da Champions, a gente entrar ao vivo e discutir a rodada aí, como é que foram as partidas, beleza? Então é isso aí, fica o convite pra você colar com a gente na quarta.